personagem de hoje do programa 60 e Mais é atriz e professora do município. Desde os 16 anos participa de espetáculos teatrais, filmes e peças publicitárias. Ministra a oficina de voz há 10 anos. Uma das grandes experiências que vivenciou foi ter morado fora do país, em Portugal. A educação e as artes sempre fizeram parte da vida de Melânia Silveira. E a fibromialgia, doença que surgiu na pandemia, não a parou. Segue no tratamento e nas atividades. Perto da aposentadoria da sala de aula, vai seguir com os projetos de teatro com duas amigas atrizes. É sobre dar um outro sentido à terceira idade que a gente conversa a partir de agora. Bem-vinda, viu, Melânia Silveira? Muito obrigada por estar aqui com a gente. E na sua vida sempre teve a arte e a educação, tudo muito junto, né? Muito unido. E aí eu queria saber o que é que te inspirou a enveredar por esse mundo, que a gente já estava conversando um pouquinho antes, eles se conversam demais, né? Hoje é professora do município e aí tem as artes, claro, de forma paralela, não tem como o teatro, né, deixar de fazer parte da tua vida. Não, mas muito obrigada desde já a você, Thaís, por esse momento. Eu não teria como fazer diferente. Eu nasci dentro de um lar onde a arte ela era pulsante e a educação também. O meu pai, artista desde sempre, e automaticamente meus irmãos também, mesmo sem querer, alguns. E meu pai, como educador também, me fez ter essa paixão, esse amor pela leitura, né? E o cuidado artístico que meu pai sempre teve com suas formações, Ele tinha uma companhia de teatro também. Eu ainda não era nascida, mas eu sei dessa história. E quando nós fomos para Campina Grande, ele montava muito a Paixão de Cristo no teatro e ele também trabalhava na Rádio Borborema na época, e ele fazia a Paixão de Cristo toda pela rádio, né? Então as pessoas em Campina Grande já sabiam dessa realidade da Semana Santa, né? Aquele grupo de artistas ia representar esse espetáculo. E eu, nessa convivência de ver os atores na minha casa ensaiando, os figurinos, e a gente até brincava, eu e minhas irmãs, então eu comecei a me sentir dentro da minha segunda casa, que é o teatro, né? Então, para mim é uma satisfação imensa hoje eu ser professora de arte, ter essa possibilidade, né, na rede, porque eu acredito muito na transformação do indivíduo através da arte. E essa possibilidade que eu tenho como educadora, sendo respeitada esse meu conteúdo dentro da rede, eu tenho consciência de que eu estou formando excelentes cidadãos através dessa linguagem que é a arte. E aí a gente estava falando um pouquinho também antes, né, sobre essa nova geração, né, o quanto que às vezes falta esse olhar humano para as artes, esse conhecimento de leitura, né, esse conhecimento de mundo. Ao chegar na escola a gente vê que os alunos não dominam tanto assim, né, seja música, seja artes plásticas, cênicas, enfim, eles não têm um conhecimento vasto sobre essas áreas e que é tão importante para a gente enquanto cidadão. O que é que diria para essas novas gerações? Que fontes beber para que esse trabalho não se esgote? Na verdade, é uma questão muito delicada, né, da nossa realidade social brasileira, mas eu acredito que a gente vai conseguir sim transformar essa situação. Talvez eu não esteja aqui, nem você, para a gente presenciar, testemunhar esse momento, mas eu acredito muito no nosso país e acredito também muito nessa juventude. Nós estamos falando de uma clientela que hoje ela tem a oportunidade de ter escolas maravilhosas na nossa rede. Eu fico muito encantada que hoje, né, nesse período em que nós estamos de tantas adversidades, a gente possa oferecer para essa clientela a possibilidade do contato mais próximo com a tecnologia, que ela é primordial no século em que nós estamos. Nós, enquanto educadores, não devemos e não podemos fugir dessa realidade, ao contrário, abraçar. Abraçar e adaptar os nossos conteúdos para que essa galerinha que hoje
se identifica muito com a linguagem da tecnologia, ela também não perca essa essência do conhecimento através dessas linguagens que eles tanto admiram e abraçam. E ainda falando da educação, né, é muito importante essa união da escola com a família, né? É básico isso, né? E aí voltando à sua história, teve de onde beber, a fonte com seu pai e outros familiares. Essa base é muito importante, né? E quando não se tem, como que a gente faz para poder acessar, né, todo esse conhecimento? Eita, que essa pergunta é bem complicada diante do que a gente vive socialmente, né? Mas, trazendo um pouquinho aqui para a nossa cidade, a gente tem percebido que em alguns locais da nossa cidade já existem, por exemplo, cinema no meio da rua, né? Num bairro e no outro. E em vários municípios aqui aos arredores do nosso estado, a gente tem visto essa facilitação, né? Então, encontrou um grupo de teatro na rua, na praça, corre lá e vai assistir, porque com certeza essa pessoa vai levar uma bagagem muito maior para casa. Para além de custo, de dinheiro. Tudo. Né? Não, eu estou falando de coisas que são oferecidas, não é? A gente sabe que existe uma diferença radical social que impossibilita essa galerinha a ter o acesso que um percentual muito pequeno tem, né? Mas hoje, e aí voltando para o nosso estado, eu acho que hoje a gente está vencendo um pouco essa questão e a gente tem mais é que agradecer ao poder público por isto, né? Porque hoje a gente vai para uma comunidade e lá acontece numa praça, que muitas não haviam praças. Hoje a gente tem uma praça para apresentar um espetáculo, para fazer uma diversão, um momento cultural com essa meninada e com aquelas pessoas que moram naquela localidade que é um pouco distante do que seria o acesso, né? Então, cinema na rua, teatro na rua, circo, e tantas outras coisas que aparecem ali aqui no centro da cidade, né? Na Lagoa, a gente vê que tem eventos internacionais, orquestra sinfônica, então corram e vão assistir porque é para vocês, é direito de vocês, abracem isso, né? Os familiares, eu até digo, os familiares levem seus filhos para o parque, para a bica, para onde tiver eventos culturais, artísticos, gratuitos, é porque vocês têm esse direito. Pois é, Melanie, agora a gente conversou um pouquinho sobre educação e no próximo bloco a gente vai entrar no teatro, nas artes. Ótimo. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. E já voltamos, foi rapidinho. Agora a Melanie vai falar das artes na tua vida, né? Vamos começar com hoje, que a gente estava falando aqui um pouquinho antes da gente gravar, sobre uma oficina de voz e o quanto que isso é importante para quem trabalha no teatro, na minha profissão e em outras também, não só na profissão de atriz, né? O quanto que esse instrumento é importante para a gente. É uma oficina muito relevante, né? Consideravelmente. Acredito que o ator, ele tem por obrigação ser ator por inteiro, né? Ator, atriz por inteiro. Corpo, voz, pensamento, tudo que tiver é o seu instrumento de trabalho, né? E a gente falava exatamente que não só os atores, né, os artistas, mas um profissional das comunicações, um profissional da educação, é primordial que ele compreenda esse instrumento e saiba utilizá-lo da melhor forma. É um potencial que nós temos, não é? Se a gente parar para pensar, a palavra, ela comunica, ela transcende, ela transporta. Então, se a gente consegue transmitir essa palavra da melhor forma, não estou falando só de dicção, de articulação, mas a intenção, né? O verdadeiro sentido da palavra, a gente mexe com a mente da pessoa. Eu digo isso como artista porque eu sempre, e aí eu já digo que eu trago da herança de meu pai, naturalmente, que ele também tinha muito esse cuidado e acuidado com a palavra, com a forma como articulava, como expressava, porque a gente entende que o teatro é a arte da palavra, né? O cinema
pega também a arte da palavra, mas a gente trabalha mais com a imagem, ela é muito importante. Então, no teatro, quando eu tive a oportunidade, tanto em oficinas para crianças, né, comecei no Teatro Santa Rosa, há algum tempo atrás, haviam colônias de férias e eram oferecidas e me convidaram. E eu fui muito feliz e contente. Eu digo, nossa, que maravilha trabalhar com criança a consciência vocal, né? Saber que a boca não é só para comer, mas que ela tem uma função primordial no teatro. E aí, Melânia, desde a adolescência que trabalha, né, com atuação, passou por teatro, filmes e peças publicitárias, enfim, uma vasta experiência, morou em Portugal. De tudo isso que já fez, teve algum mais relevante, um trabalho mais relevante, ou não tem como escolher diante de tanta experiência? Escolher, aí é um jogo muito baixo, porque todos, em qualquer momento, todos foram me enriquecendo, me ajudando a desenvolver minha capacidade artística, criativa, que é essencial para nós. Mas eu lhe digo, um marco na minha vida e que assim para mim foi algo que eu ganhei, foi estando em Fortaleza, que eu passei um período morando lá e trabalhando especificamente com arte da interpretação. Eu trabalhei para uma instituição privada que me abraçou, me recebeu. Então eu tive a oportunidade lá de fazer um trabalho que eu sempre tive muito desejo desde que comecei a fazer teatro aqui em João Pessoa, que era trabalhar para o público infantil. Eu acho assim de uma preciosidade. E tive a oportunidade quando eles me colocaram numa feira de livros, onde a feira acontecia durante a tarde e ela encerrava com uma apresentação que eu fazia de um monólogo, era história popular, de um conto popular, e que era eu sozinha em cena. Então isso para mim foi um desafio fantástico, porque eu admiro muito quem tem a capacidade de fazer monólogos, né? É um desafio onde você está sozinho, mas que você tem que fazer tudo. Particularmente tem que fazer tudo, né? Os personagens que aparecerem, a música que surgiu, o movimento corporal que tiver que fazer, para que aquelas pessoas entrem com você naquela história. Então, nesse momento, quando eu fui convidada, eu me tremi nas bases, não vou mentir, mas ao mesmo tempo eu tinha um suporte muito bacana das pessoas, da equipe, e foi uma experiência fantástica porque era itinerante, né? Não apresentava só na cidade, na matriz, mas saía nas outras sedes apresentando, e as viagens eram coisas loucas e foram públicos incríveis, assim, de uma meninada, cada uma com um tipo de realidade, porque eram cidades de interior. Eu saía da metrópole e ia para uma cidade pequena onde eles já tinham uma certa cultura com relação ao livro, porque a feira ela é itinerante. Mas essa coisa de você fazer essa atuação com aquele público infantil, as crianças no final vir, apresentar, beijar, abraçar, agradecer, mesmo chorando, porque a história era um drama. E no ano seguinte eu também realizei essa mesma experiência, aí eu já estava, né, firme e forte e amando a experiência, e a partir daí, isso foi em 1994, e a partir daí eu me tornei a contadora de história que agora eu sou, e eu faço questão de dizer, olha, sou contadora de história, eu sei contar história, né? Então isso para mim foi um marco na minha carreira, que eu fazia só espetáculos adultos, e até alguns bastante, como é que eu posso dizer, cerebrais demais da conta, muito complexos, e eu sentia essa necessidade de fazer uma coisa leve, né? Uma coisa mais virada especificamente para esse público, e eu tive essa boa sorte. Então, para mim já completou a minha gama de atuações nesse sentido. E aí a gente já deu dica no primeiro bloco, né, para educação infantil, agora novamente voltou às crianças. Mas aí para a gente encerrar esse 60 mais de hoje, eu queria que falasse para o público 60 mais. Qual a dica que você dá para esse público de continuar nas atividades que sempre desempenhou, ou encontrando novas possibilidades, como vai assumir um projeto com duas outras amigas atrizes, né? Também tem as questões de saúde, né? Tem fibromialgia e outras condições, mas como chegar nessa idade e se manter ativa e ser útil, que é o que a gente quer, né? Qual a dica que você dá para esse público? Eu acho que o primordial
é a gente ser jovem mentalmente. A consequência do envelhecimento do nosso corpo, de um modo geral, incluindo a mente, ela é real. Não adianta a gente querer mascarar essa realidade, essa verdade, né? Essa verdade. Mas eu aprendi a nunca pensar na minha idade cronológica, né? Eu sempre tenho um sentimento de que hoje eu estou com 61 anos, mas hoje eu me sinto como se eu estivesse com 20, 30 anos, né? O corpo tem reclamado, mas a minha mente ela continua muito ativa, sempre renovando as ideias, os sonhos, os planos e correndo atrás dos prejuízos, né? Em eu ter adquirido essa comorbidade, e isso é muito comum eu falar que nós, quando passamos dos 40, a gente tem que começar a se preparar, e aí você vai citando um rol de comorbidades que você vai adquirindo. Mas eu não parei quando eu comecei a sentir, né? Antes de entrar na menopausa, por exemplo, eu comecei a ter um acompanhamento com a minha médica, né, específica, ginecologista. Porque eu dizia assim, já que vai chegar e é inevitável, então que chegue de uma maneira que aquilo que chegar se espante com a minha atitude, né? Então as doenças que vão nos tomando nesse período, elas virão de qualquer forma. O que você não pode é adoecer junto com elas. Estou viva, respiro, acordo todos os dias, agradeço sempre, cada um agradeça ao seu ente que você acredita, que você confia, mantenho a minha fé em dia, sou espiritualizada e estou sempre me disponibilizando a servir. Muito bem, dica dada, a gente termina o 60 Mais de hoje e a gente te aguarda por aqui no nosso próximo programa. Até mais!